Estamos de volta aqui com o Fast News e agora eu conto a você que terminou nessa sexta-feira o giro do secretário de Estado americano aqui na América Latina, Antony Blinken. Quem preparou as informações para a gente foi a Vivian Amalfi. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, se reuniu nesta sexta-feira com o presidente argentino, Javier Milei, na última etapa da passagem pela América Latina. Esta é a primeira vez que o chefe da diplomacia dos Estados Unidos visita a Argentina, uma nação que vive sob constante tensão social, ainda mais após as medidas de austeridade econômica anunciadas pelo governo. Já a visita de Milei aos Estados Unidos pode acontecer neste final de semana. A expectativa é que ele participe de uma convenção conservadora ao lado de Donald Trump, principal adversário de Joe Biden nas próximas eleições presidenciais americanas. Mesmo assim, o governo do democrata garante que quer colaborar com Milei, a quem considera um potencial aliado, especialmente no apoio a Israel na guerra contra o Hamas em Gaza. Além disso, os Estados Unidos querem que o governo do presidente libertário adquira aviões de combate americanos e não aeronaves chinesas, como parte de um projeto de modernização da Força Aérea Argentina. Bom, para falar um pouquinho mais sobre a visita de Antony Blinken, eu recebo aqui agora o doutor em Direito pela PUC Minas, Vladimir Feijó. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado por nos atender, sei lá, pela 57ª vez. Enfim. Não tem limite, Evandro. Será uma satisfação sempre. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Professor, vamos falar primeiro sobre essas intenções dos Estados Unidos com a Argentina. Que leitura que o senhor faz dessa busca por trocas e relações comerciais, mas também de apoio em outras questões, como, por exemplo, nessa empreitada que tem Israel contra o grupo terrorista Hamas e que gerou uma série de críticas que já a gente vai comentar por aqui também. Claro, esse tour do Antony Blinken, que faz diferentes tours ao redor do mundo, tem um objetivo claro de se aproximar dos países da América do Sul, mostrando que os Estados Unidos têm interesse nessa parceria que é secular, né? Ele fez questão de enfatizar o bicentenário da relação Brasil-Estados Unidos, mas também celebra com a Argentina, aproveitando inclusive que essa reunião do G20 foi antecipada, né? Se comparado com reunião dos BRICS, os Estados Unidos fez questão, portanto, de tentar ampliar a influência e reduzir, por assim dizer, o canto da sereia da China, que busca se aliar a esses países, ofertando linhas de crédito, investimentos de infraestrutura, e os Estados Unidos agora repondo a parceria, se colocando à disposição para a aliança militar, reforçando parceria em temas regionais e também temas globais. Na Argentina, temos temas específicos e no Brasil, tema específico. Como a Vivian chamou a atenção na reportagem, a gente tem um novo governo da Argentina que está para revisitar decisões do governo anterior e que vive essa dualidade com os Estados Unidos, muito mais próximo do antigo e talvez futuro presidente dos Estados Unidos do que da atual gestão do Biden e que, portanto, o Blinken, representando a atual gestão, tenta estender algumas boas oportunidades para ver, independente da preferência do governo argentino por uma outra liderança americana, se mantém laços fortes e não amplia laços com a China. Agora, o senhor acabou de mencionar aí alguns dos interesses, ou o principal deles, né? Justamente tentar afastar esses países de uma relação mais intensa com a China, né? Que seria a principal opositora dos Estados Unidos hoje, e de que maneira que essas ações dos Estados Unidos batem para esse opositor no seu ponto de vista, chegam para a China, que também mantém os seus interesses, inclusive opostos ao que buscam os Estados Unidos hoje?
Pois é, a China busca se apresentar aquilo que os Estados Unidos foi nos 1970, 80, 90 e antes do 11 de setembro. O parceiro econômico que defende o livre comércio e a abertura e que, portanto, precisa de investimentos maciços na infraestrutura para o comércio internacional. E os Estados Unidos cambaleou nesse tipo de temática, focando muito na guerra ao terror, andou cambaleando também com posições, em especial na América Latina, África e Ásia, se questiona muito hipocrisia ou posicionamentos discrepantes, dependendo do tipo de conflito internacional. E cambaleou também com mudanças de governo, né? A transição para o Trump deu um sacode em diferentes posições americanas, fazendo levantar certas suspeitas de promessas, se elas seriam estáveis ou não, ainda mais percebendo que a probabilidade de reeleição do Biden é pequena, a gente vive mais uma suspensão do que pode vir a partir do ano que vem. Agora, professor, vamos trazer um pouquinho o nosso debate para o encontro que Antony Blinken teve também com o presidente da República. E, sem querer, ele acabou chegando num dos momentos mais tensos em termos diplomáticos, depois daquela fala do presidente da República durante um tour que ele fez pela África, comparando as ações de Israel sobre a faixa de Gaza com o Holocausto e também chamando essas atitudes militares de Israel naquele território de genocídio por conta da quantidade de pessoas, de civis que estão morrendo durante esses ataques contra o grupo terrorista Hamas. O líder, o diplomata americano, fez questão de pontuar que ele não concorda que seja um genocídio que esteja praticando Israel. Mas teve uma conversa, claro, bastante amigável com o presidente da República. Como é que o senhor analisa esse cenário em que pisa Antony Blinken aqui no Brasil e essas divergências entre Brasil e Estados Unidos que, nesse ponto, ficaram bem claras? Ficou bastante claro, os Estados Unidos mantêm-se estável no posicionamento diplomático, inclusive junto à Corte Internacional de Justiça. A gente tem o processo iniciado pela África do Sul e essa semana a gente teve a parte de discussões abertas para a Corte depois expedir o parecer solicitado pela Assembleia Geral e em ambos os Estados Unidos preferiu que o conflito do Oriente Médio, Israel e seus vizinhos, seja resolvido de forma política e não em tribunais. E, portanto, imagina que certo tipo de linguajar seria incompatível com uma resposta que eles acreditam seja viável. Israel tem que obter garantias de segurança e que, portanto, o direito de legítima defesa inclui também resposta contra grupos não armados praticantes de terrorismo. Já o lado brasileiro, apesar de reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista, praticou atos terroristas, acredita que já não estamos no grau de discussão de legítima defesa, como o presidente da República disse não só no domingo, mas a partir de semana passada e vem dizendo diversas vezes, já não vislumbra que o que está acontecendo é uma guerra, e sim um conflito armado entre um Estado, Israel, e o povo palestino. Isso usando diferentes falas de autoridades israelenses, algo que já foi exposto na Corte Internacional de Justiça e, de alguma forma, Evandro, demonstra que é bem provável que a fala do Mauro Vieira, que o presidente da República falou agora, depois de ter se consultado com diferentes parceiros ao redor do mundo, de fato é um clima de mudança. Os Estados Unidos já aceita e já disse na segunda-feira no Conselho de Segurança da ONU o emprego da expressão cessar-fogo, porque já não vê também que existe essa proporção da resposta de Israel. Insiste que não vislumbra ser um genocídio, mas acredita que a violência extrapolou os limites. Enquanto no Brasil o foco foi essa comparação do que aconteceu na década de 30, na Europa, na segunda e na terça-feira, o que grande repercussão causou foi o líder de uma equipe médica que comparou o que viu em Gaza com o que aconteceu no gueto de Varsóvia. Portanto, uma coordenação diplomática para pôr pressão sobre o Netanyahu e os diferentes agentes políticos de Israel para ver se eles não avançam sobre a cidade de Rafah e, quem sabe, encontre um caminho político para a libertação dos reféns, algo que está bastante difícil
porque tanto o Hamas está irredutível, quanto o governo do Netanyahu insiste que lutará até eliminar todo o Hamas e libertar todos os reféns. Exatamente. Embora os Estados Unidos tenham mencionado o cessar-fogo, como o senhor contou, eles vetaram essa resolução porque eles acreditam que apenas um cessar-fogo não resolveria o problema da guerra entre Israel e o grupo terrorista. Eles falam que é necessária uma ação que possa resgatar os reféns, que possa trazer de volta esses cidadãos israelenses que foram sequestrados lá no dia 7 de outubro de 2023. O senhor vê Se me permite complementar, tem um brasileiro no meio também, né? Exatamente, entre eles um brasileiro. E eu queria saber se o senhor vislumbra qualquer tipo de solução que envolva essa perspectiva que foi apresentada pelos Estados Unidos como argumento para vetar essa resolução. Pois é, do lado de negociação eu acredito que não. O Hamas insiste que quase não tem reféns. O que ele tem, na esmagadora maioria, são prisioneiros de guerra, que parte do que ele fez em 7 de outubro foi um ataque contra as instalações militares e capturou esses, e que, portanto, seria um outro tipo de negociação. Enquanto que Israel considera todos eles reféns, e digo eu, professor de Direito Internacional, pouco importa civil quanto prisioneiro de guerra, como foram capturados, os dois casos são equivalentes, é crime de guerra e, portanto, está errado o Hamas. E aí, como margem de barganha política, eles insistem que gostariam a libertação de todos os palestinos que estão sob o controle de Israel, e isso é um não do lado da atual gestão e da esmagadora maioria da população de Israel, já que do universo dos que estão presos, existe pelo menos mais de 1.600 que são condenados com sentença transitada em julgado por atos de violência, e a população israelense gostaria de vê-los cumprir toda a pena. Professor, eu só queria tocar em mais um ponto desse encontro do G20, que teve também o representante russo Sergei Lavrov. E isso gerou uma torta de climão, porque Antony Blinken sequer cumprimentou, né, Sergei Lavrov. Não teve nenhum tipo de diálogo, pelo contrário, criticou e fez questão de criticar mais uma vez as ações que a Rússia continua tomando no território ucraniano. Aonde isso vai parar no teu ponto de vista? Pois é, no ex-antigo Twitter, uma imagem que circulou muito na minha rede de contatos foi mostrando a diplomacia brasileira, que colocou os dois juntos numa sala, junto de uma escola de samba, para ver se quebrava esse climão forte entre eles e tentava, de alguma forma, dali estabelecer alguma ponte de contato. Flopou, mas o fato é que a relação a relação entre esses dois países está absurdamente rompida, sem muita viabilidade. O Lavrov manifestou, né, reiterada a posição do governo americano, que eles vão retaliar as sanções extras que os Estados Unidos está implementando. E se me permite uma outra nota, o G20 começou como uma reunião exclusiva de ministros da Finança, e uma das grandes temáticas dessa atual reunião é discutir o que fazer com o patrimônio russo que está em suspensão. E por causa disso, a Rússia não vai participar essa semana da reunião dos ministros de Finanças e presidentes do Banco Central Europeu, assim como também não participarão o representante chinês, indiano e do Reino Unido, mostrando que o tema é bastante espinhento e que eles estão tentando ficar fora dessa, deixando a diplomacia tradicional tentar construir pontes e não discutir na esfera de outros ministérios. A relação entre os Estados Unidos, para melhorar, precisa começar pela discussão das armas nucleares, porque isso é uma coisa que é uma fonte, né, de intimidação sobre os dois. Em segundo plano, depois vem o que a Rússia considera também essencial, e os Estados Unidos com seus parceiros europeus do outro lado, o esquema de segurança da Europa, e isso passa pela solução da Ucrânia, que por enquanto também não parece que tem um destino lá muito claro. Professor Vladimir Feijó, até a 58ª entrevista em breve. Um grande abraço.